Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos encerrando hoje o estudo dos nomes de Deus. Eu vou citar apenas o nome, né, e para a gente iniciar o que nós vamos falar hoje, mas eu falei do primeiro, que é Jeová Chamar. Repita comigo, Jeová Chamar. Diga, o Senhor estar aqui. El Shaddai. Diga, Deus Todo-Poderoso. O próximo, deixa eu ver aqui. Eu tirei da ordem aqui a... Vamos lá. Diga, Jeová Roi. Diga, o Senhor é meu pastor. Jeová Rafá. Deus que cura. Jeová Jireh. Deus proverá. Diga para o teu vizinho, Deus proverá. Olha para o outro lado e diga, Deus proverá, meu irmão. El Elyon, Deus Altíssimo. Tá? Também falamos sobre Jeová Shalom, o Senhor da paz. Mas diga assim, o Senhor é a minha paz. Amém? Que você possa, né, como a Érica, que está ali no hospital, está sentindo a paz que excede todo entendimento, porque em tempos de luta, muitas das vezes o Espírito Santo, ele traz uma paz que é uma paz que fala da certeza, né? Nós sentimos uma certeza de que Deus está no controle. Amém? E eu tenho certeza disso, né? O Deus preparou tudo para o momento certo, os médicos certos, os aparelhos certos, e eu tenho certeza que Ele está conduzindo, né, a vida do Márcio em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar hoje, abra aí Jeremias 23, versículo 6, na revista atualizada, nós vamos falar sobre Tsidkenu, né? Tsidkenu, melhor, Jeová Tsidkenu. Diga, Jeová Tsidkenu. Tá? Significa o quê? Diga, o Senhor é a minha justiça. Glória a Deus. Em Jeremias 23, 6 diz assim, nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Amém? Diga, Senhor, justiça nossa. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Interessante que Jesus, ele é chamado o justo, o contrário do título que recebe o anticristo. Tá? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala-se do anticristo, e ele recebe um título, né, um nome, ele é chamado de o iníquo. Iníquo, né, vem da palavra, né, derivado da palavra iniquidade. Iniquidade significa, né, um dos seus significados é injustiça, ou seja, o anticristo, ele é o injusto, tá? Ele promove injustiça, ao contrário do nosso Deus, que é chamado a nossa justiça. Então, nós sabemos, amados, que muitas causas, né, de crimes hediondos até, crimes horríveis, não que se justifique, tá, mas muitas pessoas tentam fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? A injustiça, muitas das vezes, ela gera violência, porque diante de uma injustiça, nem todo mundo tem a calma do pastor Ivan, do pastor Cacau, né? Tem algumas pessoas que acham que eu sou calmo também, tá? Tem gente que é mais acelerado, tem gente que diante de uma injustiça, a pessoa quer até agredir, quer brigar, ela perde a paciência. E sabemos que este mundo está repleto de injustiças. Alguém já viveu uma injustiça? Né? De repente,
no trabalho, né? Você fez um trabalho e quem ganhou a fama foi o outro, né? E você se sentiu injustiçado, ou até mesmo, quem sabe, você viveu uma situação parecida à de José. José, a esposa de Potifar, deu em cima de José. Ela queria ter um caso com José. José não quis, tanto é que ele foge desta mulher. Ela segura a sua capa, mas começa a gritar, dizendo que foi vítima, né, de uma tentativa de estupro. E então José, injustamente, foi preso e ficou ali mais de 2 anos, numa prisão, como alguém que tentou estuprar a esposa do seu patrão, que foi tão bom para com ele. Isso foi uma injustiça? Uma grande injustiça. Tá? Este mundo está cheio de injustiça. Um outro homem também da Bíblia, chamado Nabote, ele tinha uma vinha. E um dia Acabe olhou da sua janela e viu a vinha de Nabote. E disse assim: ô Nabote, me dê a sua vinha, me vende, né? Melhor ele disse, me venda a sua vinha para que ela me sirva de horta. Ou seja, vou destruir o seu vinhedo e vou transformar numa horta. Mas o Nabote disse: eu não posso te vender, porque é herança, e herança não pode ser vendida. Tá? Nabote não aceitou a ideia da sua vinha, né, que era herança, ser transformada numa horta. Tá? O que seria melhor, uma vinha ou uma horta? Eu penso que uma vinha. Né? Várias gerações podem estar usufruindo desta vinha. E o Nabote estava correto em não aceitar. Mas o Acabe ficou muito chateado, chegou em casa. Tá? Tem homem assim, que chega em casa chateado, começa a reclamar com a mulher, começa a falar mal dos outros para a mulher. Daqui a pouco a mulher está odiando a pessoa, e ele mesmo está amigo da pessoa. O Acabe era desse jeito. Chegou em casa emburrado, chegou em casa, não queria conversar, não queria comer. E aí ele disse, a Jezabel perguntou: o que está acontecendo? Me conta. Ele disse: é que o Nabote não quer me vender a vinha. E eu queria tanto a vinha. E a Jezabel pediu o anel de Acabe e disse: pode deixar que eu resolvo isso. O que ela fez? Ela pagou ali homens, né, do mal para servir de testemunha falsa. Arrumaram um inquérito todo arranjado e julgaram o Nabote, mataram o Nabote injustamente. E após a morte do Nabote, ela chegou em casa e disse assim: olha, pode ir lá e tomar posse da vinha, da terra que você queria, porque eu consegui para você. O Acabe, todo feliz, foi lá, e quando ele chega, né, está indo para tomar posse, o profeta disse para ele assim: olha, assim diz o Senhor, no mesmo lugar que foi derramado injustamente o sangue de Nabote, o teu sangue também vai ser derramado ali, ou seja, você vai morrer ali. Eu estou parafraseando para você entender que há muito tempo existe injustiças. Tá? Às vezes, até entre irmãos, tá? Aquele que mais se dedica, aquele que mais cuida dos pais, pode ser que num momento seja exatamente aquele que não tenha direito a nada. Não é que não tenha direito, né? Normalmente pode ser injustiçado. Aquelas pessoas que você mais ajudam, pode ser aquelas que no momento que você mais precisar de um apoio, são exatamente elas que vão gritar como aquela multidão gritou para Jesus: crucifica-o. Isso foi injustiça, amados? Jesus só orou, só abençoou as pessoas, curou os enfermos, na hora que ele mais precisava, né, de uma assembleia de membros favorável. O povo que defendia Jesus se calou, ou não foi. Tá? E os que estavam ali, injustamente, clamaram para que soltassem Barrabás, o marginal, o bandido,
e que crucificassem a Jesus. Então, nós vemos neste mundo muitas injustiças acontecendo. Você assistindo o jornal, noticiário, lendo, né, as reportagens aí na internet, você sempre vai ver muitas injustiças. Mas existe um Deus que promove justiça, tá? O Tsidkenu, né, o Deus da justiça, Ele está tomando a tua causa. Você acredita nisso? Amém? Às vezes há uma promessa, alguém, sabe, te garante algo, ou você conquista alguma coisa por uma prova que você fez, você ganhou por direito algo, mas alguém entra na sua frente, né, por uma pechada, uma influência, e de repente você sofre uma injustiça. Eu já testemunhei algumas vezes, eu tirei uma avaliação do Senai em primeiro lugar, e como eu fui lá prestigiado, né, pelo Senai, a empresa que foi a minha cotista, ela chamou o meu pai, que trabalhava nela, e num momento lá, quase que cerimonial, né, onde reuniu todos os funcionários, a chefe dos recursos humanos disse assim, como, né, o Braz, o filho do José Carlos, foi destacado pelo Senai como o melhor aluno, a primeira vaga que tiver nesta empresa, na área de elétrica, será dele. E aí parecia que já estava tudo certo. Não tem aquela coisa que quem não é crente, né, ou aquele que é mais ousado, né, que brinca, diz assim, essa não precisa nem orar, né? Essa já está garantida. Só que, na verdade, amado, não tem nada garantido. Fala para o teu vizinho, não tem nada garantido. Se Deus não abençoar, se torna incerto. E aí surgiram 2 vagas, ao invés de uma. Queridos, quem já tinha uma vaga garantida, 2. Então, essa está no papo, né? Está fácil, está tranquilo, está favorável. Enfim, foram contratadas 2 pessoas, eu não fui nem chamado, nem para nada, tá? E eu entendi que aquilo foi uma injustiça, tá? Até porque a empresa, né, garantiu isso, mas passaram-se 2 anos e, posteriormente, um outro processo seletivo, e, sem eu entrar em detalhes novamente, eu acabei passando nesse processo, na prova, e acabei sendo contratado. Ganhei uma sucessão de 7 promoções consecutivas, um curto espaço de tempo, e Deus me abençoou de uma forma tremenda. Tá? Eu entendo que, olha, não tem nada atrasado na tua vida. Tá? A hora que Deus te der a bênção, olha, o negócio vai vir favorável, e você vai ser abençoado, que você vai ultrapassar quem chegou antes de você a tempo. Amém? Porque a hora que Deus abençoa, a bênção de Deus é plena, é recalcada, sacudida e transbordante. Só quem recebe, levanta a mão e dê um glória. Amém? Glória a Deus. Então, o nosso Deus, Ele promove justiça. Tá? Muitas das vezes você pode dizer assim, olha, mas eu não tenho nem advogado. Deus vai entrar como teu advogado. Ele vai tomar. Deus está vendo tudo que você está passando. Amém? Você que tem sido alvo de algum tipo de difamação, de problema, parece que está tudo perdido, mas o Deus da justiça está com você, tá? Saiba disso. E a Bíblia, ela nos garante isso. Vamos lá, vamos andar para a gente terminar, tá? Diga comigo, Jeová Nissi. Tá? Jeová Nissi significa o quê? O Senhor é a minha bandeira. Diga assim, o Senhor é a nossa bandeira. Tá? Quando um exército, né, vai à guerra, ele tem uma bandeira do seu país. Tá? Então, estão todos unidos acerca de uma única bandeira, uma única causa. Tá? Então, você precisa entender que o Senhor está acima de você,
Ele é a razão da sua vida. Você está lutando não por uma causa vã, mas você tem um Deus que representa a sua bandeira. A causa da sua luta é o Senhor, e também a causa da sua vitória também é o Senhor. Amém? Essa palavra, o Senhor é a minha bandeira, ela foi expressa aqui em Êxodo capítulo 17. Tá? Você pode ler aí no versículo 15, Moisés, né, declarando isto. Êxodo 17, versículo 15, diz assim: Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Tá? Esse texto aqui, se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que o povo de Israel, depois que saiu ali do Egito, o povo que foi escravizado por 430 anos, não tinha treinamento de guerra, não tinha armas de guerra, e eles foram logo confrontados pelos amalequitas, que já eram um povo acostumado com combate. Israel, então, vai para esse enfrentamento, tá? Para essa guerra. E aí, o que aconteceu? A partir aqui do versículo 10, diz o texto assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Ele foi para o monte. Então, acompanhado por Arão e Hur, Moisés foi para cima do monte. O texto segue dizendo que Moisés ali, de cima do monte, levantou as suas mãos, tá? E começou a abençoar ali o povo que estava na guerra. Tá? É muito interessante você entender que quando alguém vai evangelizar, tá? Não basta apenas que alguém fale, pregue a palavra. Tá? O David Onshu, né, saudoso David Onshu, ele ensinou à igreja que durante a evangelização tinha que ter intercessores de mãos levantadas, intercedendo, porque é uma batalha espiritual, há uma cegueira. Muitas das vezes a pessoa até quer Jesus, mas ela não tem forças. Tá? Eu já ouvi muitas pessoas num culto como este, tá? Elas declararem que elas queriam vir à frente e aceitar Jesus, mas se sentiram presas na cadeira, não conseguiram levantar os braços, porque sentiam como que um peso sobre os seus braços. Tá? Então, há uma batalha espiritual. Tá? Eu oriento você a levantar as suas mãos sobre aqueles que moram na sua casa, amém? Você tem um parente que ainda não aceitou Jesus? Tá? Ele pode estar dormindo, levante as suas mãos santas, amém? Comece a liberar palavras de bênção. Enquanto você levanta as suas mãos e abençoa, eu tenho certeza que espíritos malignos fogem. Eu acredito que fortalezas caiam por terra. Eu acredito que há poder, tá? Há poder, como diz uma canção, há poder nas mãos que se levantam e nos joelhos que se dobram. Que você possa entender isso. Acredite também que há um poder, quando uma autoridade espiritual, ela abençoa, tá? Você pode até querer servir a Deus sozinho e dizer, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de autoridade espiritual, mas a Bíblia mostra que Deus sempre está usando uma liderança, Deus está sempre usando uma autoridade espiritual. Tá? Diz até a Bíblia que se alguém estiver doente, tá? É para o presbítero, né? Os presbíteros, que é uma autoridade espiritual. A palavra presbítero, na Bíblia, ela se confunde muito com o pastor também, aquele que ensina, o ancião. Tá? E a Bíblia vai dizer que essa autoridade espiritual, ela vai ungir com óleo o enfermo. E diz a Bíblia que o Senhor o levantará. Amém? Você acredita nisso? Tá? Então, não fique só pensando em remédios. Tá? Faça uso das medicações, sim, como o médico prescreve, mas acredite que
uma autoridade espiritual, quando ora, Deus abençoa. O texto diz aqui que enquanto Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então, Moisés de mãos erguidas era a vitória de Israel. Quando ele cansava, porque Moisés já tinha mais de 80 anos. Ele começou a sua missão com 80 anos. Aqui, vamos pensar que ele tivesse já uns 110. Tá? Moisés já cansado, então os seus braços iam arriando. Foi aí que Ur e Arão começaram a segurar, a sustentar os braços de Moisés. Eles colocaram uma rocha para que Moisés se sentasse sobre ela. Moisés se sentou sobre a rocha e cada um segurou num braço de Moisés. E enquanto Moisés estava ali com os braços erguidos, Israel teve vitória, e teve vitória completa contra os amalequitas. E aí, no final disso tudo, tá, depois desta bênção, Moisés edificou um altar e ele chamou este altar: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Eu acredito que você também vai edificar um altar e você vai fazer um culto de ações de graças, né, Eliette? Fazer um culto, a Neide, quantos estão orando? A Érica, tá? Vocês vão cantar um hino da vitória. Né? Dizer o Senhor é a minha bandeira, é você declarar assim: essa vitória não foi na minha força, esta vitória foi Deus que me deu. Amém? Você pode declarar pela fé, levante os seus braços e diga: o Senhor é a minha bandeira. Diga: o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Aplauda Ele. Jeová Nissi, tá? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, tá? Então, saiba que também é necessário que tenha Arão e Ur, tá? Nós precisamos, nós pastores, amados, principalmente, precisamos de amigos, precisamos de intercessores, tá? Precisamos de gente para ajudar, queridos. Davi era um guerreiro, um homem valente, que enfrentou o urso, enfrentou Golias e venceu, enfrentou tantos soldados e venceu, mas teve um dia, tá, que Davi caiu, e ele já ia ser morto por um dos gigantes, que eram também filisteu, porque não tinha só o Golias. E quando Davi estava ali prestes a ser morto, apareceu quem? Abisai. Abisai vai e mata esse gigante. Salvou a vida de Davi. Sabe por quê, amados? Ninguém é autossuficiente. Diga para o teu vizinho: eu preciso de você. E você precisa de mim. E diga para ele assim: nós precisamos de Cristo. Amém? Ninguém é autossuficiente. Tá? Mas, às vezes, você caminha com pessoas, tá, que não estão, assim, tão juntinho de você. Aparentemente, ela gosta da festa, ela gosta de estar com você no churrasco, ela gosta de brincar, de passear, gosta de entretenimento, mas na hora H, na hora que você mais precisa, você descobre que ela parece mais um concorrente. Não tem uma historinha que eu conto que 2 amigos foram caçar, e aí eles foram se distraindo, tá? E foram se distraindo, foram andando para a mata dentro e foram embora, tá? E aí, lá na mata, né, bem selvagem, afastado de tudo e todos, o que apareceu? Um tigre. Imediatamente, um pegou a mochila e abriu e tirou um tênis, e o amigo falou assim: não estou entendendo, amigo. O tigre vindo e você abre a mochila e pega um tênis? Você acha que por botar um tênis você vai correr mais do que o tigre? Ele disse: não, eu só preciso correr mais do que você, amigo. E botou o tênis e deixou o amigo ser devorado pelo tigre. Né? Você tem um amigo assim?
Um amigo que está pensando sempre assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Aquele amigo que está sempre... até quando você sai para jantar, a brincadeira dele é assim, você senta na cabeceira porque você vai pagar a conta. Nunca é o dia dele de pagar, só o seu dia. Tá? Então, cuidado, você precisa de Abisai, você precisa de Ur, você precisa de Arão, amém? Será que você tem Ur, Arão, Abisai com você, ou você só tem o amigo da onça? Né? Então, pense nisso. Tá? Vamos lá para o último nome. Tá? Diga, Jeová Kadesh, o Senhor que santifica. Tá? Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante, amados, que nós precisamos santificar a nossa vida, precisamos entender algo, né? A Bíblia vai dizer claramente, sede santos, porque eu sou santo. Deus não vai compactuar com o pecado, principalmente o pecado voluntário. Diz a Bíblia que se você disser que não tem pecado, você já está pecando, você já está mentindo. Tá? Mas uma coisa é o pecado acidental. Você erra, pede perdão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas uma outra coisa é você viver no pecado. Tá? Você continuar no pecado e você não sai do pecado. Tá? Você permanece nele, você encontra com uma pessoa, ela está no pecado, daqui a um ano ela continua no pecado, e chega um ponto que ela até gosta de estar no pecado. Porque diz a Bíblia que o pecado na boca, ele é doce como o mel, mas no estômago, ele é amargo como o fel. Tá? Então, tome muito cuidado. Tá? Deus vai dizer para Josué, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas. Tá? Então, santificai-vos hoje. Tá? Você santifica hoje, para amanhã Deus fazer maravilhas na tua vida. Então, santificação é um processo, amados. Tá? Eu tenho uma série de mensagens que eu devo pregar aqui na igreja. O Espírito Santo ministrou no meu coração sobre um tema, pode ser até polêmico, amados. Porque, entenda bem, quando você aceita Jesus como Salvador, você entende que você já foi salvo em Cristo Jesus. Você entende que quando você aceita Jesus, você é salvo em Cristo. Amém? Até aí tudo bem. A obra da justificação aconteceu? Sim ou não? Sim, a justificação aconteceu. Mas a santificação é um processo. Amém? Diga comigo. Diga assim, a justificação acontece instantaneamente. Mas a santificação é um processo. Tá? Porque você aceita Jesus e parece que uns carrapichos vão ficando para trás. E o crente precisa, desenvolver. O apóstolo Paulo chega a dizer, desenvolvei a vossa salvação, no sentido de santificação. Diz a Bíblia que você vai sendo transformado. A partir do momento que você aceita Jesus, você é transformado de glória em glória. Tá? Você não é ainda aquilo que você será em Cristo. Tá? Você não é pleno ainda, tá? Mas você também não é mais aquilo que você foi ontem. Amém? Então, eu devo pregar, eu dei um título aqui, é meio esquisito, mas eu escrevi assim, se libertando de demônios ou maldições refratárias. Tá? A palavra refratária tem um sentido de resistência. Tá? Os médicos falam de anemia refratária, resistente a medicamentos. Eu quero dizer para você o seguinte, tem gente que aceitou Jesus tem 10 anos, mas você sabia que ela não deixou uma mania ainda que ela tinha lá do mundo? Ela continua, tá?
se era um vício, se era uma característica, ela não consegue se libertar. Vamos dizer assim, o palavrão, né? Tem gente que fala uma palavra e 2 palavrões. E isso é muito natural, tá? Você aceita Jesus como Salvador, é muito natural, você não consegue ser transformado. Mas imagina passar 10 anos, 30 anos. Eu conheço pessoas que passou pelo processo de aceitar Jesus há 30, 40 anos, mas uma área da vida continuou, sabe, intacta. É uma fortaleza que o diabo parece que instala. Tá? Gente que não libera perdão, ela é crente, mas ela diz assim, quem perdoa é Deus. Eu não consigo perdoar. Isso é uma fortaleza? É uma fortaleza. Precisa cair? Alguém pode aceitar Jesus, se libertou, parou de fumar, parou de beber, mas continua preso em alguma área, em alguma coisa. O diabo instala uma fortaleza. E aí a pessoa até quer mudar, mas ela muitas das vezes não consegue. Ela admite que há uma resistência em uma área da sua vida. Ela pode estar presa em alguma coisa, como pornografia, alguma coisa, tá, que ela tinha no coração outrora, ou seja, ela saiu do Egito, mas o Egito continua nela. Tá? Você acredita que Deus pode, nesse processo de santificação, já que Ele é o Jeová Kadesh, Ele pode arrancar da sua vida coisas que você quer ser liberto, né, numa área específica, tá? Tem gente, já vou encerrar, mas eu quero dizer o seguinte, tem famílias que têm problemas assim, numa área de administração financeira. Todo mundo põe tudo a perder. Tá? O avô colocou tudo a perder, o pai colocou tudo a perder, e ele também, quando pega no dinheiro, ele diz, eu sou crente, mas ele é igual àquela viúva, né? Aquele texto que fala da viúva, que chega para Eliseu e diz assim, meu marido morreu, e os credores vêm buscar os meus filhos para serem escravos. O que mostram isso? O homem era crente? Era. Ela disse assim, ô Eliseu, você sabe que o meu marido ele era servo do Senhor. Ele era um discípulo fiel. Você sabe disso? Ele era fiel, era dedicado, mas ele tinha um problema, sabe em quê? Administrar dinheiro. Tem crente que tem dificuldade de administrar dinheiro? Tem crente que tem dificuldade de administrar comida. Está tudo bem, botou comida, ele derruba até o garçom. No Guanabara ele briga, ele vai de luva de boxe, vai preparado para a briga. Tem gente que no trânsito ele pode se transformar totalmente. Então, vamos falar e vamos orar para que Deus vai dar gestão financeira de excelência, amém? Você vai administrar com maestria tudo que Deus colocar nas suas mãos. Deus vai te prosperar, mas não só te dar dinheiro, Ele vai te dar sabedoria para você administrar tudo que vier às suas mãos. Amém? Tá? Então, é isso. E, enfim, outras maldições, como muitas das vezes numa família, todo mundo divorcia, parece que assim uma maldição assim que passa, e eu creio que Deus pode quebrar essas maldições, espíritos familiares, enfim, coisas que às vezes o inimigo quer perpetuar na sua vida, ele quer colocar um relaxamento. Tem gente que é relaxada em tudo, amados, tudo. Tem gente que tem assim um negócio, um espírito de miséria, tá? Tudo é quebrado, tudo é quebrado, tudo remendado, tudo é sujo. Tá? Chamaram os levitas, já estão chegando, né? Vamos pedir para que o Senhor, Ele possa afastar, né? Até mesmo, você acha que sujeira, Deus gosta de sujeira? Deus não gosta de sujeira, tá? Eu acho que, assim, higiene, enfim, cuidados com a sua casa, tá? Você pode ver, todo lugar de magia negra é sujo, pelo menos a maioria deles, tá?
e as pessoas se envolvem com uma podridão. Tá? A minha avó era bem pobre, casa de estuque, mas o chão limpinho. Limpeza não tem nada a ver com pobreza. Tá? Higiene, né? O crente, ele se cuidar, às vezes ele não tem roupa nova para ficar desfilando, mas ele tem roupa limpa e bem cuidada. Tem gente que pode estar na igreja e não se libertar desse processo, tá? Então, vamos orar, né, pedir a Deus nessa área, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos terminar cantando essa canção. Assim, encerramos esse estudo sobre os nomes de Deus. Peça para que esse Deus maravilhoso, Ele opere na sua vida e que você possa ser transformado. Amados, eu preciso ser transformado. Você acredita que tem algumas coisas que eu só consegui mudar na minha vida bem recentemente? Bem recentemente. São manias. Eu sempre tive mania de morder, por exemplo, a unha e arrancar pedaço da unha. Sempre. Olha, crente, parei de beber, parei de fumar, mas nunca parei de roer as unhas. De repente, mais recente, eu consegui, vencer esse processo. Tem algumas coisas, né, manias e áreas da nossa vida que só Deus mesmo, e é claro, a gente precisa dar lugar ao Espírito Santo. Deus vai te libertar de muitas coisas que você quer, amém? Mas você não tem forças, porque Deus é fiel, amém? Vamos cantar então, para a gente encerrar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sinta a presença desse Deus, aleluia. Glória a Deus. O Deus que te atraiu a este lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.
e poderoso Pai, eu oro, né? Todos que entraram, Pai, por essas portas ou estão online, mas estão sentindo algum tipo de dor, estão vivendo algum tipo de enfermidade, que o Senhor, que é o nosso Jeová Rafá, que o Senhor cure em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, eu profetizo a tua bênção em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus. Assim estejam abençoando teus filhos. Pai, o restante desta semana que seja abençoado, que tenhamos um inverno abençoado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te damos graças em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma noite abençoada. Vamos com Deus. Deus vai fazer